Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal, hoje para cumprir a difícil missão de falar sobre Doutor Fausto, essa obra incrível aqui do Thomas Mann, uma obra que muita gente tem medo dela. Eu não vou enganar ninguém aqui não, tá, gente? É uma obra complexa, é uma obra mais densa mesmo, mas que vale muito a pena, que no final dessa leitura aqui você vai sair amadurecido como leitor e como pessoa também, se você souber aproveitar o que tem aqui dentro deste calhamaço, né, que é um calhamaço, né, vai valer muito a pena você enfrentar a dificuldade dessa leitura, tá? Eu já deixo claro aqui nessa resenha, primeiro que não vai ter spoiler, né, porque eu não gosto de dar spoiler nas minhas resenhas. Segundo, que é impossível eu conseguir falar tudo que tem para dizer sobre essa obra aqui, tanto que a gente analisou esse livro lá no Clube MSL, que é meu clube de leitura, né? Lá no clube a gente, para quem ainda não conhece o meu clube, a gente lê as obras, aí tem a parte de leitura coletiva, com lives e tudo mais, mas os alunos, né, também têm aulas sobre as obras que a gente está lendo. Então a gente já teve aqui as aulas sobre esse livro aqui e mesmo assim não dá para esgotar, né? É um livro, é o típico livro lá que o Ítalo Calvino fala que precisa você estar sempre relendo para você captar mais e mais coisas aqui. Então vou tentar trazer aqui um panorama mesmo sobre a obra, despertar a curiosidade de vocês e a coragem de vocês para ler este livrinho aqui, porque vai valer super a pena, eu garanto para vocês. Vamos começar com uma breve sinopse aqui para vocês entenderem do que se trata, afinal de contas, Doutor Fausto, que é um livro publicado em 1947 pelo Thomas Mann, né, que é o autor da obra. Thomas Mann, inclusive, a mãe dele era brasileira, né, quem tá lá no clube já deve ter assistido ao documentário. Ainda tem isso, lá no clube eu ainda faço um documentário sobre os autores, né, para falar da vida deles, enfim. Interessantíssima a vida de Thomas Mann. E ele vai trazer aqui a história do Adrian Leverkühn, né? Tem até aqui um subtítulo, A Vida do Compositor Alemão Adrian Leverkühn, narrada por um amigo. Esse amigo é o Serenus. Então, Doutor Fausto será narrado pelos Serenus. Serenus vai começar a contar a história do amigo dele, que é o Adrian, desde a infância ali, a relação dele com a família, com as pessoas, né, que o cercavam ali, vai contar dos primeiros anos ali de estudo, da relação dos dois mesmo, da amizade dos dois, né, vai falar, então vai chegar na parte que o Adrian, ele vai começar a despertar o seu interesse pela música. E aqui, gente, eu tô passando muito por cima só para vocês entenderem do que se trata a história, né? A partir do momento que o Adrian começa a se interessar por música, aí que o negócio vai começar a se desenvolver mesmo, né? Porque num determinado momento aqui, o Adrian, ele vai adoecer, né? E o Adrian, ele quer fazer grandes coisas, assim, né? Ele quer deixar o seu nome na história e quer fazer isso através da música, porque acaba se tornando a grande paixão da vida dele, a música. Talvez a única paixão da vida do Adrian, né, seja a música. E para isso, como ele adoeceu, como o tempo dele agora é escasso, né, ele vai fazer um pacto com o diabo. Portanto, se trata aqui de uma narrativa que traz um pacto fáustico, né? Se você não sabe o que se trata um pacto fáustico, dá uma olhada no vídeo que eu fiz explicando direitinho para eu não me estender aqui nessa resenha, tá? Dá uma olhada lá, vou deixar linkado. Enfim, vai chegar um momento que o Adrian vai fazer esse pacto, ou ele vai imaginar que fez esse pacto, né? Ele vai acreditar nisso, e aí a gente vai acompanhar a partir de então as consequências desse trato demoníaco aqui que o Adrian vai fazer. Eu separei aqui para essa resenha 3 pontos que eu acho assim, muito importantes que vocês prestem atenção durante a leitura de Doutor Fausto, ou se vocês já leram, que vocês reflitam sobre essas coisas que eu vou falar, porque é uma forma de começar bem esse aprofundamento, né? São coisas muito importantes aqui para você conseguir compreender melhor essa obra. A primeira, né, o primeiro desses pontos é o narrador. O narrador, que é o Serenus. O que acontece? Esse narrador, ele pode ser visto sob 2 perspectivas diferentes.
Porque aqui a gente tem um romance, né? O Dr. Fausto é um romance. Só que o enredo, ele simula uma biografia. É o Serenus, que é o narrador, escrevendo a biografia do amigo dele, né? Então a gente tem o narrador sob essas duas perspectivas. Da perspectiva do enredo, né, é o Serenus escritor, né? Ele está narrando a biografia do Adrian Leverkühn. Portanto, a gente tem um narrador em terceira pessoa, né? Observador, porque ele está contando a história de um terceiro. O Serenus contando a história do Adrian, né? Já da perspectiva do romance, né, aqui do Thomas Mann, a gente tem um narrador personagem, porque de alguma forma, né, o Serenus ele também participa da história, né? A gente tem o costume de ver narrador personagem que é o protagonista, mas não é necessário que o narrador personagem, o narrador em primeira pessoa, seja protagonista da história, né? Basta que ele participe da história, e o Serenus ele participa da história, apesar de ele estar contando a vida de uma outra pessoa, né? Mas existem vários momentos aqui no presente do Serenus, porque ainda tem essa questão do tempo, né? Eu vou falar aqui sobre a analogia com a Segunda Guerra, mas enquanto o Serenus está escrevendo a biografia do amigo dele, que é o Adrian, ele está na Segunda Guerra. Então é como se ele tivesse o presente dele, é o Serenus mais velho, escrevendo sobre o Adrian, né? E o que ele está escrevendo, ele volta no passado para contar a infância do Adrian, a adolescência e aquela coisa toda, né? Então ainda tem essa divisão de tempo, né? Além de ter o narrador sob duas perspectivas, ainda tem esses dois tempos, né? Também dentro da narrativa. Tudo isso você observa que vai dando uma complexidade aqui, mas na hora de ler você consegue separar essas coisas muito bem. Preste atenção nessa característica do narrador, né, de hora ele se apresentar como narrador personagem, hora ele se apresentar como narrador observador, que isso é muito interessante e é raro, né, da gente ver aí nos livros que a gente lê. Outra coisa sobre o narrador que é muito importante que você preste atenção é que ele não é um narrador imparcial. Ele próprio avisa pra gente logo no início aqui da narrativa que ele é parcial, ele é amigo do Adrian e mais. Há quem diga que ele é apaixonado pelo Adrian, né? Tem essa discussão aí pela forma como ele expõe os seus sentimentos sobre o Adrian, né? E aí você precisa ler para você chegar à sua conclusão, né? Você acha qual que é o real sentimento aqui do Serenus pelo Adrian, né? Mas o importante é que ele não é imparcial, né? Ele às vezes vai até amenizar algumas atitudes do Adrian, algumas características do Adrian. Ele não vai permitir aqui de forma nenhuma que a memória do Adrian seja ferida, né, seja conspurcada, porque aqui, né, logo no início da narrativa a gente sabe, né, que o Adrian já morreu quando ele está escrevendo, quando o Serenus está escrevendo a biografia, o Adrian já faleceu, né? Então, ele não vai deixar que a memória do Adrian seja desrespeitada em momento nenhum. Só que aí você, leitor esperto que é, você tem que prestar atenção ali, né, nos detalhes. Você tem que prestar atenção não só no que o narrador está te contando, mas no que está por trás, né? Nas atitudes do Adrian, nas conversas do Adrian, nas conversas das pessoas sobre o Adrian, para que você consiga entender de fato essa personalidade dele, que também é uma personalidade complexa, como tudo nesse livro, né? Mas não confia assim cegamente nesse narrador, porque ele próprio está dizendo aqui logo no início que ele é um narrador parcial. O segundo ponto que eu quero que você preste atenção aqui em Dr. Fausto é a questão do próprio pacto fáustico mesmo, né? Que é o pacto que o Adrian vai fazer com o diabo, ou que ele pensa que vai fazer. Vou explicar, né? Primeira coisa, o capítulo do fechamento do contrato, vamos colocar assim, né, do pacto, é o capítulo 25, e é uma das coisas mais geniais que eu já li em toda a minha vida. Lá no clube eu fiz até uma aula só explicando esse capítulo todinho, detalhadamente, porque vale a pena. Preste muita atenção nesse capítulo 25, gente. É assim, espetacular mesmo, né? Por que eu falei o fechamento do contrato, né? Porque, na verdade, o pacto, ele até explica nesse capítulo, né? O pacto, ele já vai ter sido firmado um pouco antes, né?
Eu não vou falar quando, mas a narrativa vai dando pistas pra gente. E aí, nesse capítulo 25, a gente percebe que, de fato, o pacto já foi firmado antes, né? E que ali é só o fechamento do contrato. E nessa cena, o que acontece? A gente tem o diabo mesmo, em pessoa, né? E o Adrian, são os dois personagens. E eles vão travar um diálogo ali interessantíssimo, né? Que vai fazer o Adrian refletir, vai fazer a gente refletir também. Só que aí tá outra genialidade, né, desse pacto. Não é assim, paira a dúvida se realmente esse pacto aconteceu ou se isso é uma questão da mente do Adrian, porque nessa altura ele já tá doente, né, e a doença dele pode provocar alucinações, né, não vou entrar em detalhes, mas pode provocar alucinações. Então aquilo ali, durante esse capítulo, é isso que é tão genial, porque durante esse capítulo tem elementos ali que tanto dão a entender que ele estava tendo uma alucinação, porque ele sente sintomas físicos mesmo, assim, febre, umas coisas assim, sabe? Mas também a gente pode interpretar que, de fato, ele estava ali na presença do diabo mesmo, para fechar esse contrato entre os dois. E a forma, né, como você vai interpretar isso, aí vai depender de você, de como você entende as coisas que vão ser expostas aqui, né? Eu tenho uma interpretação que eu não vou falar para vocês, infelizmente que eu não vou falar porque seria spoiler, né? Eu falei pro pessoal lá no clube, se você é do clube, né, você sabe qual é a minha interpretação, né, desse pacto aqui, se houve mesmo pacto ou não. Mas enfim, vale muito a pena você prestar atenção nesse capítulo e em toda essa questão do pacto, porque o pacto, como eu falei, ele não se restringe apenas ao capítulo 25, né? Ele vem sendo construído ao longo da narrativa, sem a gente perceber muito bem, e depois, lá no capítulo 25, a gente tem aquele estalo, nossa, é mesmo, aquelas coisinhas lá, todas faziam sentido, né? Então, preste atenção nessa questão do pacto fáustico aqui. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês prestarem atenção é sobre a analogia que a gente tem aqui em Doutor Fausto, que é com relação à Segunda Guerra Mundial. O que o Thomas Mann faz aqui, né? Para estudar essa obra aqui, para fazer o conteúdo do clube, eu estudei muita coisa sobre a obra e sobre essa analogia da Segunda Guerra, né? O próprio Thomas Mann, ele tem um livro que daqui a pouco eu vou indicar algumas leituras complementares aqui para vocês, que ele fala sobre a escrita mesmo de Doutor Fausto. Tem outros livros aqui também que a gente aproveita para entender de fato o Doutor Fausto, né? E essa questão da Segunda Guerra, o que o Thomas Mann coloca aqui por trás dessa narrativa? O pacto que o Adrian firma com o diabo representaria, então, o pacto que o povo alemão, ou que a Alemanha, firmou com o nazismo, né? E aí tem todo um contexto que vai explicar isso. Eu sugiro que você dê uma estudadinha no contexto histórico da Segunda Guerra, né? De como que o Hitler chegou ao poder, de como que ele conseguiu convencer as pessoas, ou algumas pessoas, né, que aquele projeto de poder dele era alguma coisa assim razoável, né? É tão absurdo a gente pensar nisso, né? Mas como que ele conseguiu levar as pessoas a seguirem aquilo ali que ele estava falando, né? E tudo isso vai ser simbolizado aqui através da figura do Adrian e do diabo, né? Sendo o Adrian o povo alemão e o diabo, obviamente, o Hitler, né? Então, preste atenção nessa analogia aí, que não dá para eu ficar me aprofundando aqui sobre isso. Dê uma estudada na questão da Segunda Guerra e leia com isso em mente, né? Dessa questão da analogia aqui, dessa história com a Segunda Guerra, que também é uma forma interessante de você enxergar esse texto aqui. Com relação à minha experiência de leitura aqui de Doutor Fausto, né? Eu achei um livro difícil de ser lido, sim, principalmente nas partes que tem as digressões sobre música. Tem muitas digressões sobre música que é uma coisa mais técnica. E eu não entendo tecnicamente de música, né? Então, muita coisa aqui foi difícil para mim por esse motivo, né? Em compensação, tinha momentos maravilhosos, como o próprio capítulo 25 que eu já citei, e outras questões aqui que aí tinha partes da narrativa assim que eu lia avidamente, sabe? Que eu queria
e devorando, e tinha partes que foram mais lentas para mim. Então foi uma leitura assim de altos e baixos no que diz respeito à minha motivação para ler, né? Partes que eu achei muito, muito, muito incríveis e partes que eu achei meio enfadonhas, né? Não vou negar isso para vocês. Mas no final das contas, essas partes incríveis, né? Elas compensam as partes que eu achei meio chatas, né? E o fato de você ter a experiência de ter lido e compreendido aqui, na medida do possível, que como eu falei, não é um livro que se esgota logo na primeira leitura, né? É um livro que exige outras leituras pra gente entendendo mais e mais. Mas assim, o fato de você conseguir assimilar essa história aqui no final das contas, traz sim um orgulho aqui pra leitora, né? É um livro que ele tem muitas digressões também filosóficas, assim, até mesmo dentro dos diálogos, assim. Então tem o Thomas Mann, né, durante a leitura, ele vai propondo coisas assim pra gente, né, pra gente analisar o nosso comportamento, né, se a gente tá repetindo alguns comportamentos de personagens aqui do próprio Adrian, né, se a gente tá sendo meio coração peludo ou não, e outras reflexões mais profundas mesmo assim. Então, a jornada, de uma forma geral, no final, né, o resultado é tão engrandecedor para o leitor que vale a pena as dificuldades do caminho. Pelo menos a minha opinião final sobre essa obra é essa. Eu amei a experiência, mesmo com a dificuldade de algumas partes, mesmo achando algumas partes meio enfadonhas, mas eu amei a experiência de ter lido aqui Dr. Fausto. Fico muito orgulhosa de dizer que li esse livro aqui e, assim, é de fato um livro genial, gente. É de fato um livro genial que é um plus aí no currículo do leitor. Eu não vou negar isso não. Eu acho que vale muito a pena você enfrentar esse livro aqui. Tenha paciência, vai com calma, não fica com pressa de acabar, vai lendo aos poucos, sabe? Uma dica até que foi uma pessoa que tá fazendo, eu acho, não sei se foi um membro do clube ou do grupinho, né? Porque eu tenho o clube MSL, que é o clube de leitura, né? Que é um clube pago, fechado. E eu tenho um grupinho no WhatsApp para fazer leituras coletivas que são abertas, né? Eu acho que foi lá no grupinho que uma pessoa falou que... não foi no grupinho não, foi no clube mesmo. Foi no clube mesmo. Que algum membro lá do clube me falou que estava lendo um capítulo por dia, né? Porque aí fica mais leve, né? Fica mais tranquilo. Os capítulos não são longos, então experimenta isso aí, né? Ler um capítulo por dia, sem pressa de acabar. Eu acho que vai valer muito a pena, sim, essa sua experiência de leitura, tá? Vou dar agora 2 sugestões de leitura aqui para vocês. Vou até pegar um livro que eu deixei aqui atrás, que é esse daqui, olha, A História Concisa da Literatura Alemã. Ele não fala só sobre aqui Dr. Fausto. Na verdade, ele nem fala muito sobre o Dr. Fausto, né? Mas ele vai fazer um apanhado mesmo da história da literatura alemã, né? Para quem não sabe, Thomas Mann, um autor alemão. Então, vai ter toda aquela construção ali da história mesmo da literatura da Alemanha. Vai falar um pouco sobre autores que influenciaram o Thomas Mann, inclusive Goethe, né, que era um autor que o Thomas Mann gostava muito. Gente, vocês me perdoem a minha pronúncia do alemão, tá? Eu falo abrasileirado mesmo. Então, vai ter todo esse pano de fundo mesmo para a construção do autor que foi Thomas Mann. E vai ter sim uma partezinha aqui que eu até marquei, né? Falando especificamente sobre o Thomas Mann e sobre as obras do Thomas Mann, as mais importantes, inclusive um pouco aqui também sobre o Dr. Fausto. É uma parte pequena, mas eu acho que todo esse apanhado da história da literatura alemã faz diferença no final das contas, né? Quando você vai ler um livro que é um livro mais difícil, como aqui o Dr. Fausto, né? Outro livro, agora é esse que fala, eu não tenho ele físico, né? Eu li no Kindle, que é A Gênese do Dr. Fausto, que é escrito pelo próprio Thomas Mann, né? Que é um livro que vai falar sobre a criação de Dr. Fausto. É o Thomas Mann falando sobre tudo que diz respeito à criação do Dr. Fausto. É um livro também denso, né? Com muita informação, com muito conteúdo, estilo Thomas Mann mesmo, assim.
mas que assim, desvenda o Doutor Fausto do início até o fim. Então, se você tiver oportunidade, se você encontrar esse livro aí, né, vale a pena, porque ele vai, assim, falar tudo mesmo sobre a criação, e é o próprio autor falando sobre a criação do romance, né? Então, acho que também vale muito a pena. Vou deixar essas duas indicações de leitura aí pra vocês, tá bom? E o próprio, lógico, Doutor Fausto, leiam e me contem depois o que vocês acharam, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, viu? Porque é muito importante pra mim essa inscrição de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.